Queridos irmãos, celebramos esta solenidade tão santa do nascimento de São João Batista. E vemos como Deus quis cercar de tantos sinais maravilhosos, miraculosos, a vinda ao mundo deste que é o precursor de Nosso Senhor, que veio para pregar um batismo de conversão para a remissão dos pecados, deste a quem o profeta Isaías chama de flecha aguçada, escondida em sua aljava. É por isso que ele foi santificado dentro do ventre de Santa Isabel. É por isso que Deus colocou sobre ele a sua mão. É por isso que o seu nascimento, de uma mãe e de um pai idosos, de um pai que emudeceu, que recuperou a voz quando escreveu o seu nome, a Escritura diz que o menino crescia e se fortalecia em espírito e vivia nos lugares desertos. Havia uma força que o impelia para a região desértica, para que ele buscasse a amizade de Deus, para que ele quisesse conhecer intimamente o Senhor, até o dia em que se manifestasse publicamente a Israel. Então ele começa a pregar arrependimento, a pregar movendo os homens a quebrarem o seu coração diante de Deus. E todos iam ter com ele fariseus, sacerdotes, publicanos. Ele gerou em Israel uma perplexidade. Pensavam que ele fosse o Messias. Ele disse: não, eu não sou. Depois de mim vem ele. Dele eu não mereço desamarrar as correntes das sandálias. Eu sou a voz que grita no meio do deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem as veredas para o nosso Deus. As montanhas serão abaixadas, os vales serão erguidos, e por toda a terra se conhecerá a salvação, mas tudo começa pelo arrependimento. Deus quis que o ministério público de Cristo, que a sua vinda mesma fosse antecipada pelo nascimento e pelo ministério de São João Batista, para nos mostrar, queridos irmãos, que Jesus Cristo não desce sobre uma vida podre. A graça não vem como um açúcar de confeiteiro sobre o esterco. É necessário limpar a eira. É preciso retirar o pecado do meio antes que a graça de Deus possa descer e mostrar-se fecunda. E é por isso que todas as graças de Deus são antecedidas por um mover de profundo arrependimento. Os homens precisam ser quebrados, precisam bater no peito, precisam reconhecer os seus pecados. Mas hoje não.
Hoje homenageia-se o pecado, hoje louva-se o pecado, hoje teologiza-se o pecado, justifica-se o pecado com os argumentos mais devotos, mais piedosos. Passa-se uma capa de proteção sobre o pecado como se fosse honroso, como se a caridade consistisse em aprová-lo. E então, o Evangelho não pode manifestar a sua força, porque não pode conhecer Jesus como Salvador aquele que não entende do que está sendo salvo, aquele que não percebe que existe um mal em sentido absoluto, chamado pecado, e que esta é a nossa principal enfermidade. O que nós precisamos é que Deus derrame sobre a nossa geração um espírito de arrependimento. Uma unção como esta que Ele derramou sobre a vida de São João Batista. É verdade que muitas vezes nós teremos também que amar os lugares desertos, a companhia das pessoas, para nós não será possível. Por causa da depravação, da corrupção, da desonestidade, da imoralidade, da baixeza, da sujeira. Nós vamos ter que fazer como este grande servo de Deus, este grande santo. Teremos de nos recolher, teremos de calar, teremos de sofrer sozinhos. Porque hoje os homens dizem que é coisa do passado, que é coisa de louco falar sobre o pecado, exigir conversão, que é fanatismo, que é intolerância. São João Batista não se preocupou com isso. Ele vestia pele de camelo, comia gafanhotos com mel silvestre. Não se importou com aquilo que os homens pensassem dele, porque ele sabia quem era Deus e o que este pensava a seu respeito. Caríssimos irmãos, não pensemos que seja uma graça que Deus permita à humanidade caminhar por sendas de pecado assim de maneira tão livre. Isso não é uma graça. Muito pelo contrário. Nesta festa santíssima de São João Batista, vendo despontar no mundo alguém, essa criança, esse menino, separado por Deus desde o ventre de Santa Isabel, este menino purificado, este pregador santo, que veio para preparar os nossos corações. Peçamos a Deus que tenha misericórdia do mundo e que nesses dias nós possamos ver cair sobre a terra uma verdadeira chuva de arrependimento.